Olá, amores! Tudo bem com vocês? O meu nome é Tati Viegas e a proposta de hoje é a conclusão do nosso casaquinho com pala de folhas. Esta pala, ela já foi ensinada no canal, eu vou deixar linkado no vídeo para você fazê-la anteriormente. Se você quiser acompanhar esta aula comigo, é só seguir aí. Uma boa aula para vocês! Bem, então aqui a primeira coisa que a gente tem que pensar é se nós vamos seguir com a mesma cor no casaco ou se nós vamos mudar. Neste meu caso, como eu tinha pouco fio deste aqui, eu irei mudar o fio ao qual eu vou seguir aqui, dando a continuidade ao meu casaquinho. Então, eu vou pegar o fio que eu vou utilizar agora e vou vir aqui no início do trabalho, ó, do lado onde é aqui a minha casa de botão. E vou trocar o fio. Nesta troca de fio, nós vamos fazer aqui já a divisória para que fique as frentes, as mangas e costas. No meu caso, eu decidi fazer as mangas em separado. Então, eu primeiro vou separar aqui a parte da frente. Depois, eu vou deixar a parte das mangas à espera num fio. Tá? Eu já deixei separadinho aqui, ó. Eu tenho um fiozinho numa agulha e aí eu vou deixar isso separado neste fiozinho, né? A parte das mangas separado. Se você tem aqueles alfinetes e prefere colocar em alfinetes de tricô, você pode colocar. Eu não vou colocar porque eu tenho um só pequeno, os outros são muito grandes. Então, vamos lá, nós vamos dar continuidade fazendo a mesma coisa que nós estávamos fazendo antes, tá? Vamos seguir aqui distribuindo os pontos em ponto meia, no meu caso, né? Eu escolhi fazer em meia. Então, agora aqui, ó, eu deixo um fio extra aqui e vou trabalhar aqui em meia. Depois, esse fiozinho a gente vai puxar e arrematar. Então, agora eu vou contar aqui para a parte da frente 30 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30 pontos é a minha parte da frente. Agora, eu vou pegar o meu fiozinho e vou separar para a manga 35 pontos. Então, vou separar aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, já vou dar uma puxadinha aqui. 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34 e 35 pontos. Aí, eu puxo o meu fio, tiro da agulha, venho aqui e faço um nozinho aqui neste fio aqui para ficar reservado para trabalhar aqui a parte de manga, né? Então, a gente vem aqui, ó, aí você faça de forma que depois você consiga desmanchar. Você corte o fio depois e coloque os fios novamente na agulha para seguir trabalhando. Agora, eu vou separar a parte das costas. Nas costas, eu vou ficar com 53 pontos. Então, eu vou vir aqui, ó, daqui onde eu estava trabalhando, direto aqui. A diferença é que nós temos que ter o cuidado de
dar um puxãozinho a mais no fio para que não fique aqui muito esgaçado de um lado para o outro, porque daqui é a continuidade do corpo. É claro que se ficar um pontinho um pouquinho mais frouxinho, não vai ter problema. Depois, na hora de você vir costurando a manga, você vai ali e ajeite, dê uma puxadinha e costure junto, para não ficar nenhum erro. Então, no meu caso, eu já peguei aqui 2 pontos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou continuar até eu ter separado 53 pontos. Então, aqui já separado os 53 pontos, agora aqui você pode conferir, tem que ter sobrado o quê? 35 pontos das mangas e 30 pontos da outra frente. Então, aqui vamos proceder do mesmo jeito. Outro fiozinho, agulha e separar os 35 pontos da outra manga. Separados os 35 pontos, procedemos da mesma forma que fizemos lá na outra manguinha. Tiramos ali a agulha e vamos deixar esses pontinhos aqui esperando para ser trabalhados posteriormente. E daqui, vamos fazer os 30 pontos do outro lado do mesmo jeito. Aqui, cuidando para que não deixemos muito frouxo. Então, agora é só seguir aqui. Bem, agora aqui eu tenho uma dica para dar na questão de segmento do trabalho, tá? Assim, ó, nós ficamos com 30 pontos aqui, com 53 pontos nas costas, perdão, aqui, aí perdi a manga. Então, 30 pontos aqui, 35 numa manga, 53 pontos nas costas, 35 na outra e 30 pontos na outra. Nós estamos aqui pelo lado do avesso. Aqui neste ponto é aonde você vai decidir qual é o ponto que você vai trabalhar na sua peça, certo? No meu caso, eu vou trabalhar o ponto simples, eu vou trabalhar em ponto pipoquinha, porque quem me conhece sabe que eu não gosto muito de fazer ponto trabalhado com fio matizado. Enfim, mas você pode nesse momento decidir fazer um outro ponto trabalhado. E aí então você vai ter que decidir se os pontos que você tem vai fechar, né, na questão de múltiplos do ponto que você vai executar. Então você tem que fazer o seguinte: se você decidir que, ok, essa quantidade de ponto fechou com o ponto que você vai executar, tá? Tranquilo, por quê? Porque agora você tem que contar que você tem aqui, ó, 30, com 30 são 60, com 53 são 100 e... Gente, me perdi. 53, deixa eu fazer aqui, com 60, 113 pontos. Então, tem que fechar o seu ponto dentro de 113 pontos. Ah, mas o meu ponto, eu preciso que tenha 115 pontos. Agora, pelo avesso, você vai aumentar o número de pontos que você precisa para executar a peça, certo? Então, neste caso, se fosse só 115, você só teria que aumentar 2 pontos. Não, eu preciso de 120 pontos, e eu tenho 113, então faltam 7 pontos. Então, você, ao longo aqui destes pontos, você tem que aumentar 7 pontos. Então, é aqui, pelo avesso, agora que você vai fazer a execução de quantos pontos você vai precisar para a sua peça, certo? Eu vou, como eu disse, continuar em ponto arroz. Eu falei pipoca antes, eu acho, mas eu vou fazer ponto arroz. Estou pelo avesso. Outra coisa que nós temos que ter o cuidado... muito importante. Eu falei 113 e, na verdade, não é. É 111.
né? Por quê? Porque 12 pontos são aqui, ó, da borda. A borda vai permanecer, porque nós precisamos continuar aqui para fazer, né, a bordinha para continuar as casas de botão no casaquinho. Então, na verdade, eu contei 30 e 30 e não, porque na verdade 6 pontos são daqui, né? Então, você teria ao total de 111 pontos, como eu falei, né? Desprezando esse aqui, para fazer o ponto fantasia em 111 pontos. O ponto fantasia é depois desses 6 pontos, em cima desses pontos aqui, até chegar esses 6 pontos aqui, que são a outra borda. Agora sim, no meu caso, então, vou dar sequência aqui trabalhando, ó, 6 pontos que são aqui a minha bordinha. Então, vamos lá. 2, 3, 4, 5 e 6. Esses pontos permanecerão em cordões. Agora, eu vou mudar para meu pontinho de arroz. Então, vou fazer aqui tricô, meia, tricô, meia, tricô, meia, e assim eu vou proceder em tricô, meia, até me sobrarem somente os 6 pontos lá do outro lado, que são os pontos da borda. Então, cheguei aqui ao outro lado, ó, agora eu vou trabalhar aqui os meus pontos, novamente, só no cordãozinho, no meu caso em meia. Ó, e outra coisa que quero chamar a atenção é que nós precisamos dar continuidade à quantidade certa de carreiras para fazer a próxima casa de botão, se é que você vai querer que o corpinho tenha casa também, porque você pode decidir que você vai fazer aqui somente presinho na pala, aqueles casaquinhos que são presos só na pala e depois lá para baixo não tem, não coloca botões, né? Deixa abertinho ali, então fica a critério. Mas se você for seguir, você tem que seguir. Aqui eu tinha decidido que na 10ª carreira, né? No 10º cordão, no caso 20 carreiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, exatamente. Então a mesma coisa aqui, eu estou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? No 10º eu vou fazer ali a casa de botão. Então, só para lembrar que os primeiros pontos são a borda, dou sempre a puxadinha aqui para o fio não ficar frouxinho ali, porque a gente mudou o fio aqui, ó. E agora eu dou sequência ao ponto de arroz. Se aqui é tricô, agora vai ser meia. Aqui é meia, será tricô. E aí, então, eu só vou invertendo os meus pontos. Bem, eu vou proceder assim até eu dar a altura desejada no meu casaco. E aí eu vou retornar dizendo para vocês por quanto mais eu trabalhei para finalizar a parte aqui do corpo. E depois nós vamos executar ali a colocação dos pontos das mangas na agulha e o início de execução, claro, da nossa manguinha. Bem, então aqui, ó, eu já completei as carreiras para a formação aqui da parte do corpo. Agora, eu vou fazer a parte de acabamento. O acabamento eu quero fazer aqui em cordões, mas desta corzinha aqui, para ter uma simetria aqui no meu trabalho. Agora aqui, eu vou fazer a troca de fio. A troca de fio, eu venho aqui, ó, estou no avesso, eu corto o fio. Quando eu for trabalhar a carreira pelo lado direito, porque daí ela não aparece essa carreirinha aqui, ó. Essa aqui fica pelo lado de dentro. Então, quando você estiver do lado que você for tricotar a parte, no caso, a parte direita do trabalho, troque o fio. Que é o que eu irei fazer agora aqui. Então, eu venho aqui, corto esse fiozinho aqui e busco o outro fiozinho que eu quero trabalhar. E aí, aqui nós vamos proceder da mesma forma quando eu troquei o fio aqui embaixo. Eu vou deixar o fio esperando para ser arrematado e vou dar continuidade. Aqui já vou trocar, porque é o primeiro pontinho, eu já preciso fazer a troca de fio, né? Ó, agora
eu vou fazer, como eu disse, cordões. Vou trabalhar todo em meia de ida, todo em meia de volta. Então, aqui, ó, eu já tenho um cordão, ida e volta. Eu vou fazer com esta cor 5 cordões, 10 carreiras. Então, eu tenho que fazer aqui mais 8 carreiras para depois arrematar o meu trabalho. E aí, depois de arrematar, aí eu então passarei para a confecção das mangas. Aqui temos então a parte do corpo já concluído. Agora eu vou passar para vocês as medidas aqui, né, da conclusão desta parte e a quantidade de carreiras que eu utilizei. Bem, então aqui, ó, na troca de fio, da troca de fio até o final da minha peça, ela ficou com 15 centímetros. Tá? Então, aqui na parte do corpo, sem a pala, 15 centímetros. E já eu fazendo aqui o transpasse, como se eu tivesse já colocado os botõezinhos, ó, ela vai ficar com uma largura de 28, pode ver que ela tá um pouquinho assim, né? Então, de 28 a 29 centímetros aqui na parte da largura do corpo. E também eu posso dizer para vocês que aqui eu utilizei 38 carreiras, tá? Como eu disse, eu fiz em ponto arroz, então eu fiz 38 carreiras aqui e aqui mais 10 carreirinhas, que eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 cordões. Então, mais 10 carreiras aqui eu trabalhei em cordões em meia e aqui eu, né, pelo lado direito da peça, eu fiz o arremate. Agora eu vou dar continuidade aqui nas mangas. Então, como é que nós vamos proceder? Ó, nós vamos abrir, o casaquinho está de frente para você. Você vai fazer isso aqui se você vai recolocar as duas mangas no casaco. Se você vai colocar uma só e depois trabalhar a outra, aí tanto faz a ordem que você, né, irá colocar na sua agulha. Mas no meu caso, como eu vou trabalhar as duas mangas junto, então é isso que eu tenho que fazer. Eu tô com a frente do casaco assim, eu vou fazer isso aqui, ó. Porque eu preciso pegar essa manga primeiro e depois esta. Então, agora, eu vou vir com a minha agulha e já explicando, não necessariamente precisa ser com agulha circular, tá? Eu prefiro trabalhar com agulha circular por N motivos, já citei em outros vídeos. Mas pode ser com agulhas retas. A única coisa é que a primeira carreira, ela é sempre mais difícil de tecer, independente de ser numa agulha reta ou ser na agulha circular. Ó, então aqui vocês vejam que o meu fio já tá, né? Eu tinha o top aqui, vocês lembram? Ele já se desmanchou. Então, agora eu vou vir aqui e vou resgatar todos esses pontos novamente para a agulha. Vejam, então aqui já tá todos os pontos que eu tinha da minha manguinha. Então, eu posso puxar o meu fiozinho aqui, ó, e liberar os pontinhos. Então, agora,
Depois eu... Pronto. Então, agora aqui, ó, ficou, tá? Todos os pontos novamente na agulha a serem trabalhados. Se você estiver trabalhando uma manga só, agora você vai seguir trabalhando aqui. No meu caso, como eu disse anteriormente, eu vou trabalhar as duas mangas. Então, agora eu vou vir aqui, ó. Então, eu venho daqui e vou pegar aqui. Então, venho, ó. E vou proceder da mesma forma, pegando todos esses pontos aqui e recolocando na agulha. E aí, então, a gente pode enxergar, ó, que nós temos aqui. Então, aqui a gente já enxerga as duas manguinhas recolocadas na agulha. Agora, como é que nós vamos proceder? Agora, nós vamos trabalhar as mangas da seguinte forma. Nós vamos colocar, no meu caso, que eu estou trabalhando as duas mangas junto, eu vou inserir um fio aqui, ó, e aqui no meio, o fio aqui, tá? Porque eu vou trabalhar daqui pra lá, de lá pra cá. Então, vou proceder assim. No meu caso, eu tenho um novelo, então, eu vou separar aqui um fio de fora e um fio de dentro. Como é que é isto? Tá? Para quem vai perguntar depois, ó. Estou pegando o fio que vem aqui de dentro. E aqui, eu vou inserir o fiozinho para trabalhar aqui. Não se preocupem com a questão de onde é que vai ficar o fio, porque depois você faz os arremates. Tá? Eu gosto de colocar ele aqui no pezinho da onde eu vou começar a trabalhar. Aí, prendo ele aqui com um nozinho. Deixo ele aqui. Aí, então, como eu disse, esse fio é esse que veio aqui de dentro. Agora, eu vou pegar o fio que vem aqui de fora. Ó, aqui tá o outro fiozinho. Aí, eu vou vir aqui. E também vou inserir ele aqui. Prendo esse fio aqui, deixo ali a margem para fazer arremate e vamos agora trabalhar. É claro que você sabe, né, que com 2 fios fica um pouquinho, assim, pouquinha coisa mais difícil, porque a gente tem que ter cuidado de não pegar um fio errado e nem se enosar nele. E agora aqui vamos proceder assim. Esse fio que tá aqui, esse aqui, para esta manga aqui. A mesma coisa eu vou falar aqui na questão da manga. Se você precisa aumentar pontos, você aumente pontos agora aqui. Você faça uma carreira aumentando pontos. Lembra que eu falei do corpo? Se você fosse fazer ponto trabalhado, teria que aumentar a mesma coisa agora aqui na manga. Tá? Você faça a troca de fios e já faz ali a questão dos aumentos. No meu caso, não, né? Neste caso aqui, não vai ser necessário. Então, eu vou já ir trabalhando aqui meus pontos de arroz, trocando o meu fiozinho. Chegando aqui ao final, eu concluo esta manga aqui e passo para outra manga com o outro fio. Foi isso que eu disse, não podemos confundir os fios. Esse aqui é desta manga. Então, agora eu vou lá para outra manga, vou puxar ela para a agulha. Como eu disse, a primeira carreira ela é sempre mais apertada, por quê? Porque ela está de forma arredondada aqui e a minha agulha é reta, então, é claro, fica um pouco mais difícil. E vou proceder da mesma forma agora com este fio que prendemos aqui. Então, agora, eu começo aqui a trabalhar pontos de arroz.
cheguei ao final da carreira, vou para o avesso. E como eu disse, então, agora é trabalhado de forma ida e volta. Eu não é porque eu usei uma agulha circular que eu vou trabalhar a manga circularmente. Eu vou trabalhar como se eu tivesse com agulhas retas. Então, agora aqui eu vou inverter o ponto, né? Porque eu estou fazendo ponto de arroz. Então, é sempre ponto invertido. Ao final desta manga, deixo este fio aqui, agora eu vou passar ele pra cá, ó. E vou trabalhar com este fio que tá vindo de lá. Ó, então, assim vai ficando agora a parte da manga. Da mesma forma, agora eu vou dar altura aqui na manga, fazer a conclusão exatamente como eu fiz aqui, com este outro verdinho aqui, e aí eu retorno para falar para vocês por quanto eu trabalhei nas manguinhas e para auxiliar no fechamento da peça, porque a única costura que teremos aqui é ali na parte do interno da manga. Aqui está a manga concluída, tá? Para esclarecer, então, aqui eu fiz 14 cordões, porque no corpo eu fiz 19, lembram? 19 cordões, né? E aqui eu fiz 14 cordões e repeti aqui as 10 carreiras em ponto meia, que são os 5 cordões, e depois arrematei. Esta manguinha já está costurada, que é para vocês enxergarem como é que vai ficar o trabalho final. Ó, aqui tá costuradinho com esta cor, aqui vai ser costurado com esta cor, e aqui a finalização com esta corzinha aqui. Aqui eu vim juntando os pontinhos, né, para não ficar aquele buracão aqui. Então, agora, com vocês, eu vou auxiliar na costura aqui desta manga aqui. Ó, como é que nós vamos proceder? Eu já tenho aqui separadinho, ó, aqui o fio verde, que é esse aqui. Então, vamos lá. Ó, nós vamos vir aqui, ó, e vamos acertar a peça. Eu estou pelo lado direito, tá? Então, eu acerto aqui o verde escuro com o verde escuro dos dois lados. Venho aqui nesta conclusão de verde escuro e já insiro aqui o meu fiozinho para a costura. Eu costumo dar o nozinho inicial, aí fica a seu critério. Essa aqui vai para dentro, que depois eu vou cortar esse fiozinho. Agora, eu vou vindo aqui deste lado, ó, e vou escolhendo aonde eu acho que fica melhor para que não fique aquele buraco, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, aqui nesse pezinho e vou lá no outro pezinho do ponto de lá. Fecho a costura. Agora, eu vou fazer o contrário. Eu vou vir daqui e vou escolher o lugar aqui. Ó. E vou fazendo assim até fechar toda esta parte do verde claro. Daqui pra lá. De lá pra cá. Daqui pra lá. Ó. E aí, eu vou fazer mais uma vez para que não fique esse vão aqui tão grande. Ó. Vou vir aqui. Fechei, coloco o meu fio para o avesso. E aqui, eu finalizo. Aí, fica a seu critério como você gosta
de finalizar o seu arremate. Então, aqui está concluído esta parte Aqui, como eu tinha dado um nozinho, eu corto o fio. Tá concluído a parte aqui de baixo do bracinho. Aí, o que que eu vou fazer? Ó, eu deixei fio suficiente aqui na ponta. Se você não deixou o fio suficiente, você, né, recoloque mais um pedacinho de verde claro na agulha. E aí, então, para fazer o processo aqui de costura aqui da borda. Aqui na borda, eu vou proceder da mesma forma. Eu estou aqui desse lado, eu vou buscar o fio lá do outro lado e vou unir com o fio aqui deste lado de cá. Agora, eu vou fazendo nozinho por nozinho de um lado e de outro. De um lado e de outro, até eu chegar ali na união da outra cor. Quando eu chegar ali, eu vou trocar o fio, vou arrematar este aqui e troco para o fio verde escuro. Cheguei aqui na conclusão, eu venho aqui no último nozinho do verde claro. Vou para o interior da peça. E vou finalizar aqui o arremate desta cor clara. Depois de feito esse processo, eu vou passar, claro, para o fio verde mais escuro. Eu gosto de colocar a mão aqui, ó, por dentro da peça, para dar sustentação, tá? Então, eu venho aqui agora, ó. Venho aqui e vou lá. No caso, só para dar o nozinho inicial. Aqui. Ó. Pronto, já dei o meu nozinho, agora eu vou seguir trabalhando ponto aqui e ponto lá. O primeiro sempre mais apertadinho ali, que é o pontinho aonde a gente fez a troca de fio. Ó, pontinho aqui, pontinho lá. Aquele fio ali é o mesmo que, né, daqui. Agora, ele fica por dentro, depois a gente só corta ele, porque a gente já deu um nozinho. Então, assim, nós vamos fazer até concluir a costura da manga. Ó, tô chegando aqui no último pontinho, vou vir aqui, vou lá e vou inserir para dentro o fio. Venho aqui e faço a conclusão de arremate. Corto aqui, não esquecendo de cortar aquele fiozinho lá do início, este aqui, que foi o do nosso nozinho. Assim, nós concluímos a outra manguinha. Aí, você vai escolher o botão que você vai utilizar, né? No meu caso, eu escolhi botãozinho simples mesmo. E aí, você vai fazer o quê? Se você fez que nem eu, que você utilizou aqui uma cor, aqui outra, você vai fazer a mesma coisa. Você vai pregar o seu botão aqui com esta cor e aqui com esta cor. A não ser que você tenha decidido pregar os botões com
a linha de costura. Aí é outro processo, né? No meu caso, como eu vou costurar com o mesmo fio, então eu tenho que costurar aqui, ó, com o mesmo fiozinho. Então, eu já vou inserir aqui este fiozinho desta cor. E aqui o processo do botãozinho. Só estou mostrando uma ideia para vocês, é claro, vocês não precisam seguir esse padrão, mas eu estou mostrando, né, como foi que eu procedi aqui na minha peça. Então, como é fio de lã, eu passo uma única vez para não ficar exagerado, então passei uma vez para cá e uma vez para cá. E aí, vou para cá e dou um nozinho aqui para prender bem este botãozinho. Ó. E aí, fica assim, este caso aqui, o botãozinho ele é transparente, ele quase nem aparece, certo? Então, aqui, ó, já concluído a colocação dos botões, eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte: como é um casaquinho com pala, a manguinha, aí fica assim, ó, vocês conseguem enxergar o tamanho dela com pala separada, né, com cor separado e palinha separado do corpo, eu fiz pontos bem distintos, você consegue enxergar, ó, a altura da sua manga. E aí, quando você tá executando, você dobra assim, ó, e aí você vai ter essa noção de que a manga, ela, pra ficar, porque o bebê, ele tem bracinho curto, né? Normalmente os bebês têm o tronquinho maiorzinho, alguns, claro, e os bracinhos mais curtinhos. Então, se você fizer assim, com certeza, se você fizer todo o comprimento, com certeza vai ficar sobrando lá na ponta da mão do bebê. Então, o ideal é que você meça, quando você tá fazendo a peça, você dobre lá, ó, e ajeite a pala. Ajeitou a pala, você sabe que tem que finalizar a sua manga quando você chegar na conclusão aqui do corpo. Essas carreiras do corpo, elas são a parte extra. Ó, então eu finalizei bem acima, né? Eu vou passar para vocês aqui, ó. A medida da manga ficou com 13 centímetros. Ó, 13 centímetros de manguinha. Este casaquinho aqui ficou concluído com 13, tá? Só para vocês terem uma ideia, né, de como fazer conclusão de manga. Então, este foi o nosso trabalho de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse trabalho comigo. Não esqueçam de avaliar, deixem um joinha. Se você ainda não for inscrito, te convido, inscreva-se no canal, deixe um comentário, terei prazer em responder. Um enorme beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!